tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo de gestão empreendedora desse curso incrível que você está fazendo. Meu nome é Matheus Andrade, eu sou cofundador e CEO do Grupo Local Hostel e estou aqui para compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses 7 anos empreendendo o meu negócio. Vamos lá? Bom, estou com a minha colinha aqui do lado, então às vezes eu vou olhar um pouquinho para o meu computador para pegar um pouco do conteúdo. E antes da gente entrar de fato, nas metodologias, em todo o conteúdo que a gente vai falar, eu quero trazer 4 elementos que são super importantes para quem empreende. Primeiro, força de vontade, pessoal. Um dia nunca é igual ao outro. Tem dias ruins, tem dias bons. Muitas vezes a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa buscar novos conhecimentos, fazer coisas que a gente não é muito confortável em fazer, que a gente não sabe fazer para conseguir alcançar resultados. Então, primeiro ponto para você que empreende, força de vontade. Segundo ponto, a disciplina. Quando a gente fala de empreendedorismo, um dos principais fatores é a consistência. Não dá para a gente ter um mês muito bom, um mês muito ruim, um mês muito bom, um muito ruim. A gente tem sempre que ter consistência na nossa gestão, consistência na nossa prestação de serviços. E a disciplina vai ser uma super aliada para você todo dia ali levantar cedo, começar a trabalhar, buscar conhecimento e fazer a gestão do seu empreendimento. Terceiro ponto é foco. A gente precisa ter foco no nosso negócio. Foco naquilo que a gente é bom, foco naquilo que a gente gosta. Tem um exemplo que eu vou contar para vocês que aconteceu comigo em 2015. Eu fundei o Local Hostel em 2014, um empreendimento turístico, e aí em 2015 apareceu uma oportunidade da gente comprar um food truck. E estava na moda essa história de food truck, aquele lanche sobre roda, estava bombando aqui em Manaus, no Brasil inteiro. A gente, poxa, maravilha, se a gente está fazendo o hostel dar certo, a gente também consegue fazer um food truck dar certo. E aí, com o food truck, veio também um food park, que era um lugar que tinham vários food trucks, que a gente entrou nesse negócio. E o que aconteceu? A gente acabou quebrando esse food truck. A gente não tinha nada a ver com esse tipo de negócio. O nosso negócio, a nossa paixão é hotelaria, é turismo, é o local hostel. Se a gente tivesse focado toda essa energia, esse tempo, esse dinheiro só no nosso ramo, só no nosso empreendimento, com certeza hoje a gente estaria numa posição mais confortável do que a gente se encontra. Então, foco é muito importante. E o último ponto, que é super importante e tem se falado muito, é de agilidade e adaptabilidade. Hoje, não são as grandes empresas que vão perdurar mais tempo e durar mais tempo. São as empresas mais ágeis e mais adaptáveis. E a gente, como um pequeno empreendedor, como um pequeno negócio, deve aproveitar isso. Já parou para pensar? Uma Coca-Cola, uma empresa gigantesca que tem no mundo inteiro, se ela quiser mudar qualquer coisa na empresa dela, o esforço que ela precisa fazer? Agora imagina a gente no nosso negócio ali, que é só a gente, que a gente tem mais 1, 2, 3 colaboradores. Não é muito mais simples? Não é muito mais fácil? Então a gente tem que aproveitar por sermos pequenos e a gente ser adaptável e ágil. Se a gente errar, a gente vai errar e acontece muito, erra rápido, erra barato. Beleza? E o que eu vou lhe ensinar aqui é uma metodologia. São etapas, são passos a passos que vão lhe ajudar no seu dia a dia, na sua gestão empreendedora. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, eu quero só deixar uma coisa bem alinhada. Quando a gente fala de empreender, não é uma ação isolada que vai fazer a gente ter sucesso. É aquele nosso trabalho no dia a dia. E a gente tem que trabalhar muito mesmo para a gente construir um negócio sustentável, um negócio que perdure por muito tempo. Empreender, pessoal, é uma maratona, não é uma corrida. Lembre-se disso. Então, a primeira parte do nosso conteúdo é uma metodologia que é utilizada no mundo inteiro por muitos gestores, administradores, empresas grandes, empresas pequenas, e você vai poder usar no seu negócio. É a metodologia PDCA. O que significa isso? É um processo cíclico, ou seja, ele não acaba, ele começa, tem meio, fim, depois ele começa novamente, então ele nunca acaba. Você pode usar no seu negócio, assim como a Coca-Cola pode usar no negócio dela, independe do tamanho da empresa, independe da complexidade do negócio. Então, quando a gente fala de PDCA, são 4 etapas, tá? Uma metodologia super simples que se divide em 4 etapas que você tem que seguir. Primeira etapa, planejamento.
tá? Eu vou falar a seguir, explicar um pouquinho mais de cada uma, não se preocupe. Então, primeira, planejamento. Segunda, é o fazer, é a execução desse planejamento. Terceira, o acompanhamento, saber se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, se os resultados estão sendo aquilo que a gente esperava. E por último, o agir. Opa, não estou alcançando os meus resultados, não está dando certo, preciso agir. Lembra que a gente falou de adaptabilidade e flexibilidade? É aqui que ela entra em ação. Então, se alguma coisa não está dando certo, a gente precisa agir, a gente precisa corrigir esse processo. E nesse momento que a gente vai agir e corrigir esse processo, e às vezes precisa montar um novo plano, o ciclo começa novamente. A gente planeja, executa, acompanha e corrige se necessário. Beleza? Então eu vou explicar para você cada uma das etapas e como que a gente pode fazer dentro do nosso negócio. Começando pelo planejamento. Planejamento bem feito, ele te poupa muito tempo, muita energia e muito dinheiro jogado fora. Por isso que precisa ter muita atenção nessa etapa. Você pode fazer ele de duas formas. Pode fazer um planejamento mais complexo, mais robusto, vamos dizer assim, anualmente, né, final do ano, ou semestralmente, 2 vezes por ano. Você vai entender qual a forma melhor se aplica para o seu negócio ou para o seu trabalho mesmo. Mateus, eu funciono melhor de forma mais ágil, então eu quero fazer 2 vezes por ano. Beleza, pode fazer 2 vezes por ano. Eu, na minha empresa, eu faço 1 vez por ano. Então, está chegando ali dezembro, o ano está acabando, eu me reúno com a minha sócia, a gente tira um dia só para a gente pensar no nosso negócio, para a gente avaliar como é que foi, né, o nosso ano, o que deu certo, o que deu errado, qual é o nosso planejamento, o que a gente idealiza para o próximo ano. A gente quer abrir uma próxima unidade, a gente quer ter mais quarto, enfim, o que a gente quer fazer. E muito, muito conciliado com a gente, né? Com a pessoa física que está ali por trás do negócio. Se, por exemplo, eu quero e minha esposa queremos ter um filho ano que vem, um exemplo. Então, poxa, será que eu consigo montar um planejamento com um monte de coisa para fazer no meu negócio? Não, preciso botar o pé um pouquinho no freio, entender que eu vou me ausentar um pouco. Então, você tem que conciliar, sim, o planejamento da sua empresa com o seu planejamento pessoal. Então, essa é uma forma de fazer, o qual você vai fazer um conjunto de ações para um próximo ano ou para um próximo semestre. Beleza? Uma outra forma de planejamento é quando você quer criar alguma coisa nova, ou apareceu alguma oportunidade, independente do tamanho desse projeto. Pode ser um projeto pequeno. Um exemplo, apareceu uma oportunidade de você oferecer um novo passeio para os seus hóspedes. Então, você vai fazer um passeio de trilha na selva, por exemplo. Como é que você vai fazer? Como é que você vai montar como é que você vai montar esse roteiro? Você pode começar fazendo o PDCA. Então, primeiro, planejamento. Vamos lá. Quanto tempo vai durar? Quanto eu vou cobrar? Qual que é o meu perfil de público? Por onde eu vou passar? Quem são os parceiros? Né? Como eu vou comunicar isso para o meu cliente? Então, tem esse planejamento também quando você vai criar coisas novas. Planejamento final do ano ali, que ele é maior, e o planejamento para as coisas pequenas ao longo, né, das oportunidades que vão aparecendo. Então, tem essas duas formas de fazer. Então, ok. Seguindo aí, a gente tem a primeira etapa, né, já definiu como que você vai fazer. Então, vamos supor que você está montando um planejamento no final do ano aí para o próximo ano. Então, 2021 está se encerrando, você está ali, você senta e começa a pensar no seu negócio e planeja aí as suas ações para o ano de 2022, né? Ver quais são as expectativas, o que você acha do turismo, o que você tem visto que tem mudado, né, no seu meio de hospedagem. Então, legal, maravilha, está fazendo essa análise e aí você vai traçar os objetivos, né? Quais são os meus objetivos para o próximo ano? O que eu quero para o próximo ano? Esse é o ponto de partida do planejamento. E para esses objetivos serem válidos, né, para você conseguir alcançá-los, para você conseguir aplicar todo o PDCA, eles têm algumas premissas. Primeira premissa, ele precisa ser específico. Né? Um exemplo de um objetivo totalmente aberto, crescer. Crescer o quê? Crescer venda de passeios, crescer hospedagem, crescer a sua estrutura. Ele precisa ser específico. Mensurável, né? Crescer quanto? Dobrar de tamanho, crescer 10%, faturar 30 mil por mês, você precisa saber o quanto para você fazer esse acompanhamento. Isso é super importante. Atingíveis, então ele precisa também ser atingível. Crescer e faturar R$1 milhão por mês. É atingível isso? É possível isso? Não é. Então não adianta eu fazer
esse tipo de objetivo, né, para o meu planejamento. O quarto, ele precisa ser relevante para você, ele precisa ser desafiador. Não pode ser um planejamento, um objetivo pequeno, né, que é muito fácil de alcançar. Em 2, 3 dias do seu ano você já alcançou, e aí agora? O que você vai fazer? Então ele precisa ser relevante e desafiador. E por último, ter prazo. Crescer. Até quando, né? Se eu crescer 10%, legal, vou crescer 10% do meu faturamento. Até quando? Até final do ano? Até meio do ano? Até 3 meses? Então, é super importante você também ter esse prazo. Isso vai lhe ajudar lá na frente, quando a gente falar na nossa terceira etapa do ciclo PDCA, que é o acompanhamento. Se você não estabelece desde o início isso aqui nos seus objetivos, você não consegue executar a terceira etapa. Tranquilo? O que é o planejamento? Basicamente é um plano, né? Você sabe ali, já traçou o seu objetivo. Você sabe aonde você quer chegar. E você está aqui no ponto A. Você vai traçar um plano de como chegar do ponto A até o ponto B. Um passo a passo. Basicamente, o planejamento funciona dessa forma. Mais uma vez, ressaltando a importância de um planejamento bem feito. Não faça nas pressas. Busque o máximo de informação possível. Porque se você faz um planejamento errado, você perde dinheiro, você perde energia, você perde tempo na direção errada, né? Para pensar se você quer fazer uma viagem de barco, né? E você tem o ponto B que você quer chegar dessa viagem de barco, você está aqui no ponto A. Você pode ir numa reta, ou no seu plano você pode vir para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá e depois vir para cá. Olha quanto tempo você perdeu, olha quanto dinheiro você gastou de gasolina, olha quanta energia você colocou que você poderia estar fazendo outras coisas. Então, usem com sabedoria, foco, todas aquelas premissas que a gente falou lá no início da gestão empreendedora, nessa parte de planejamento. Ele é o começo de tudo para a sua gestão, para a gestão do seu negócio. Bom, e antes de seguir para a próxima etapa do PDCA, vou dar um exemplo que vai passar por todas essas etapas para você conseguir assimilar dentro do seu negócio, dentro, né, da sua hospedagem. Um objetivo, dobrar o faturamento esse ano. Esse pode ser o meu objetivo dentro do meu planejamento. Eu sei que eu faturei R$50 mil em 2021, então em 2022, até final de 2022, eu tenho que faturar, né, na minha empresa R$100 mil. Está tudo muito bem definido. E aí vem o plano. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar até lá? Construir mais um quarto, oferecer serviços, né, com valor mais alto, oferecer novos passeios, vender mais produtos, né, dentro da minha pousada, dentro da minha hospedagem, para que as pessoas levem de souvenir para casa, ou então investir mais em marketing, fazer um Instagram, fazer alguma rede social, o qual eu possa divulgar mais o meu negócio. Então, esse é o plano para alcançar meu objetivo. Beleza? Agora a gente vai para a próxima etapa, que é a execução, que é mão na massa. É o trabalho no dia a dia. Então, você já montou o seu plano, você já sabe o que você tem que fazer para alcançar aquele resultado. Então, é trabalhar, não tem jeito. E aí, nesse ponto, é muito importante lembrar daquelas nossas premissas lá no início. Força de vontade, foco, disciplina. Eles vão acompanhar você em todo esse processo de execução. Porque dependendo do nosso objetivo, dependendo do tamanho do nosso plano, a gente não vê resultado do dia para a noite, né? É o trabalho no dia a dia ali, aí depois de um tempo você vê um resultado, né? Às vezes você só consegue enxergar aquele que você está alcançando a sua meta, que você está alcançando o seu objetivo no final do ano. Então, como é que você se mantém focado, como é que você se mantém motivado até lá? Trabalhando dia a dia, focando naquilo que você quer. Beleza? Então, essa é a etapa da execução. Seguindo aquele nosso exemplo, lembra que eu falei, eu já botei meu objetivo, que é dobrar o meu faturamento. Então, eu botei dentro do meu plano, que é construir mais um quarto, vender mais serviços, passeios ou serviços um pouco mais caros, né? Que eu consigo fazer um serviço um pouquinho mais sofisticado, qual eu consigo cobrar um valor maior, ou então vender produtos, né? Artesanato, alguma coisa que a pessoa leve para casa, que o turista leve para casa ou dê de presente. Então, dentro desse meu planejamento, dentro desse meu conjunto de ações, eu tenho lá o primeiro, construir mais um quarto. Beleza. Qual que é o passo a passo para eu construir mais um quarto? Primeiro, eu preciso comprar os materiais,
entender quanto que vai custar isso, orçar para alguém construir, ou se eu sei fazer mesmo, eu mesmo meto a mão na massa, eu mesmo vou construindo, entender qual tipo de quarto vende mais. Bom, se eu recebo família, faz sentido eu ter um quarto só com uma cama de casal? Ou talvez faça sentido eu ter um quarto com uma cama de casal e um beliche, que aí eu consigo acomodar mais 4 pessoas? Então, você precisa ter esse entendimento de como que você vai fazer. E esse é o passo a passo, tá? É um conjunto de várias ações que você vai fazendo ao longo do seu ano, ou então ao longo do período, até você, né, alcançar esse objetivo. O outro, oferecer serviços especiais. Então, dentro do meu plano, eu botei lá que eu ia oferecer serviços especiais. Como que eu vou fazer isso? Novos passeios. Então, hoje eu só tenho um passeio que é a pesca de piranha, por exemplo. Poxa, será que eu não posso fazer um outro passeio que vai fazer uma trilha na selva, que vai fazer um passeio de caiaque, por exemplo? Enfim, criar novas experiências e com isso você consegue cobrar ou mais caro ou consegue cobrar, né, para as pessoas fazerem alguma coisa que elas não faziam antes. Então, antes a sua hospedagem tinha um valor de, sei lá, dando um exemplo, de R$100, com aquelas atividades que você já tem hoje. Se você incluir mais atividades, você pode cobrar R$200 pela mesma hospedagem. Então, com isso, você também aumenta o seu faturamento, aumenta a sua receita. Beleza? Um outro ponto, antes de definir os passeios, é entender o que o seu cliente quer, né? Será que ele quer mais passeio de barco? Se ele quer mais passeio a pé? Enfim, será que ele quer ver o nascer do sol? Ou não, uma galera mais jovem, não quer acordar cedo, quer ficar dormindo até mais tarde. Então, não faz sentido eu fazer um passeio para ver o sol nascer, faz mais sentido eu fazer um passeio para ver o pôr do sol. Então, você, né, que está aí no seu dia a dia, você entende muito bem quem é o seu cliente, você vai saber o que ele quer, quais são as preferências, e com isso, você vai preparando novas experiências e novos passeios. Beleza? E aí, produtos também. Então, hoje você pode vender artesanato, que vira souvenir, ou algum item gastronômico para a pessoa levar para casa, algo típico da região para ela levar de lembrança, e isso tem um valor super agregado, né? Isso conta muito. Muitas pessoas quando viajam, turistas quando viajam, eles querem levar alguma lembrança da região, seja souvenir, seja gastronômica. Então tem um exemplo muito legal de um produto que a gente vende lá no hostel, em Manaus, e também em Presidente Figueiredo, que a gente tem uma unidade também na Terra das Cachoeiras. Só que o meu público de Manaus é um público mais de fora. Eu recebo bastante estrangeiro, eu recebo bastante brasileiro, né, do sul, sudeste. E lá a gente vende um chocolate chamado Nacau, que ele é produzido aqui no Amazonas, ele tem um super propósito legal. E as pessoas veem esse produto como souvenir. Elas não veem simplesmente como um alimento, um chocolate que elas estão comendo ali. Elas levam de presente para familiares, porque é uma experiência que elas estão levando para casa. Mesma coisa, a cerveja artesanal que a gente vende. A gente tem um público mais econômico, o hostel, né, um perfil de um viajante mais econômico, e a gente colocou uma cerveja que é daqui do Amazonas, que é a cerveja Rio Negro, e ela é um pouco mais cara. Se a gente for comparar ela com o preço de uma Antártica, de uma Brahma, ela é quase o dobro do preço. E a gente, será que isso vai vender? Será que isso vai sair? É a cerveja que mais vende entre os estrangeiros. É óbvio, eles querem quando que eles vão tomar uma cerveja de Manaus novamente. Quando que eles vão poder experimentar um produto típico da sua região novamente? Nunca mais. Então aproveite esse momento e você consegue agregar valor nesse produto e ter um preço prêmio, cobrar um preço um pouco mais alto. Beleza? Entrando agora na terceira etapa, que é uma etapa super importante, que ela já começa lá no nosso planejamento. Lembra que eu falei dos nossos objetivos, que eles precisam ter prazos, precisam ser mensuráveis, então eles são super importantes para essa fase do ciclo PDCA, que é o acompanhamento. Então, desde lá do planejamento, você já tem que estabelecer como que você vai acompanhar isso. Como que você vai saber se o seu planejamento está dando certo, se as ações que você planejou para alcançar aquele objetivo está dando certo. Então, se eu coloquei que o meu objetivo é dobrar o meu faturamento, e dentro desse dobrar o faturamento eu botei no meu plano que eu preciso construir mais um quarto, será que está dando certo essa construção desse quarto? Será que ele está ficando ocupado? Ou será que talvez é melhor eu continuar e cobrar um valor mais caro, ao invés de ter mais um quarto? Você vai entender isso
ao longo, né, de toda a sua execução. Então, o acompanhamento ele é super importante, tá? E antes de entrar em 2 pontos que são importantíssimos para a gestão do seu negócio, eu utilizo no meu negócio diariamente, é que pode acontecer de alguma coisa mudar. A gente acabou de passar por um momento de pandemia, Covid aconteceu, tudo mudou. E o seu plano, o seu planejamento, ele precisa ser totalmente reformulado. Isso pode acontecer sim. Às vezes você até tinha um plano muito bom, você tem um objetivo legal, mas o mercado mudou tanto, alguma coisa mudou tão rápido que, cara, esquece, vamos deixar isso aqui de lado e vamos formar um novo plano, vamos formar novos objetivos. Isso pode acontecer. Por isso que eu falo da adaptabilidade e agilidade, né? A gente percebendo que não está dando certo, percebendo que o objetivo não vai ser alcançado, o que a gente precisa trocar o objetivo é agir, né? É ser flexível, agir rápido. Tranquilo? Nessa parte de acompanhamento, levem isso não só para o PDCA, levem isso também para a gestão do seu negócio como um todo. São 2 pontos importantíssimos que são os indicadores quantitativos e os indicadores qualitativos. Eles vão ser o termômetro do seu negócio, vão te indicar como que ele está indo. O que significa indicador quantitativo? É relacionado à quantidade, né? Se você está alcançando os números que você precisa. Alguns exemplos. Faturamento. Quanto que eu estou faturando por mês? É importante você fazer essa mensuração. Nem que seja no caderninho mesmo. Bota um caderno e anota. Janeiro, faturei tanto. Fevereiro, faturei tanto. Legal, você já sabe mês a mês quanto que o seu negócio está faturando. Taxa de ocupação, quantos quartos eu estou ocupando por dia, né? Qual mês que eu estou ocupando mais quarto, que é a sua alta temporada. Taxa de ocupação também é um indicador super importante. Quantidade de passeios vendidos, né? Estou vendendo muito passeio, estou vendendo pouco passeio. Poxa, esse mês eu vendi o dobro de passeios em relação ao mês passado. O que aconteceu? Foi, sei lá, alguma divulgação na rede social que eu fiz que deu super certo, ou foi uma família que veio e divulgou para outra, que divulgou para outra, e com isso eu tive um aumento. No momento que você tem essa mensuração, você consegue entender se as ações do seu planejamento estão dando certo ou não. Beleza? Também, quantidade de produtos vendidos, né? Quanto que eu estou vendendo de artesanato? Esse mês eu vendi muito, esse mês eu vendi pouco, ou então eu botei aqui um tipo de um artesanato X que eu vendi 50. No outro mês eu botei um artesanato Y que eu vendi 20. Epa, então qual que é o melhor? Qual que tem maior saída? Artesanato X que eu vendi 50, quase o dobro. Mas você só vai entender isso, você só vai saber isso se você tiver esse acompanhamento. Pode ser no caderninho, anota ali quanto que você está vendendo por dia de produtos, quanto que você está vendendo por dia de passeios. E no final do mês você faz uma somatória. Legal, já sei, aqui quanto que eu vendi no mês inteiro. Tranquilo? Então, tem os indicadores quantitativos e tem um outro que eu sou fascinado, que são os indicadores qualitativos, que eles são relacionados à qualidade do seu negócio. É o termômetro do seu negócio. É entender se os seus clientes estão gostando, estão satisfeitos com o seu serviço, com o seu preço, com a sua estrutura. Então ele é muito importante, porque um negócio sustentável, né, que ele dure muito tempo, ele precisa ter qualidade. A gente não consegue ter um negócio de baixa qualidade que dure muito tempo. Então é importante a gente criar esses indicadores para o nosso meio de hospedagem, para o nosso negócio, beleza? Alguns exemplos que você pode fazer. A taxa de satisfação dos clientes. Bota no papel. Pergunta para o seu cliente, acabou a hospedagem, acabou o passeio dele. De 0 a 10, qual nota você dá para o meu atendimento? De 0 a 10, qual nota você dá para o preço que foi cobrado? De 0 a 10, qual nota você dá para todo o passeio ou para toda a hospedagem? Com isso você consegue entender o grau de satisfação do seu cliente. Faz aquela perguntinha mágica, em que podemos melhorar? Isso você vai ter tanta informação. Às vezes alguma coisa que seu cliente passa ali e você está naquela rotina do dia a dia, não consegue perceber, mas um detalhe tão simples que ele te fala, você fala, poxa, é verdade, olha, se eu fizer isso aqui é muito melhor, eu economizo, o cliente gosta mais. Então escute o seu cliente. Eu sempre falo que o feedback, né, o retorno
que a gente tem dos nossos clientes é como se fosse uma consultoria gratuita para o nosso negócio. A gente precisa escutar, entender e aplicar quando for possível dentro do nosso negócio. Bom, e seguindo o exemplo, né, que a gente está fazendo com as 3 fases do PDCA, lembra que o meu objetivo traçado foi dobrar o faturamento. Então, se eu faturei 50 mil no ano de 2021, o meu objetivo é faturar 100 mil no ano de 2022. Legal, já tenho ali o meu objetivo bem definido, mensurável, atingível, com prazo, relevante, tá ok. Tracei o meu plano, construir mais quarto, vender mais serviços, passeios, vender mais produtos. Maravilha. Mão na massa, estou executando, estou fazendo, estou tentando vender mais, fechar novas parcerias, estou construindo o meu quarto novo. Legal. Agora o acompanhamento. Como eu vou acompanhar se isso está dando certo ou não? Ponto importantíssimo. Se a minha meta, se o meu objetivo é faturar 100 mil reais no ano, eu sei aproximadamente quanto que eu preciso faturar por mês, correto? Então, um bom indicador, né, um ótimo indicador quantitativo seria faturamento por mês, concorda? Então, se eu estou no meio do ano ali, em junho, o meu objetivo é faturar 100 mil e chegou em junho e eu faturei 30 mil, epa, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso mudar meu plano, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque se continuar do jeito que está, eu não vou chegar nos 100 mil no final do ano. Então, faturamento por mês é um bom exemplo de indicador. Quantidade de venda de passeios. Se eu, em 2020, né, vendi uma média de 20 passeios por mês, tá? Então, eu preciso dobrar esse número de passeios para o meu ano de 2022. Então, eu preciso vender 40 passeios por mês. Então, a quantidade de passeios também é um ótimo indicador para saber se você está alcançando o seu plano ou não. E a venda de produtos. Então, quantos produtos eu vendia por mês em 2021? 20. Quantos eu preciso vender em 2022? 40. Então, legal. Venda de produtos também, você computando ali, bota no caderninho, dia a dia, quanto que você vendeu, faz um fechamento do mês, também é um ótimo indicador. Agora, a gente já passou pelas 3 etapas do PDCA: planejamento, execução, acompanhamento. E agora vem a correção, que em inglês eles colocam até como agir. Então eu estou vendo que dentro do meu plano, dentro do que eu estou executando, quando eu fui fazer o acompanhamento, eu vi que eu não estou alcançando os meus resultados. Será que eu preciso mudar meu plano total? Será que são algumas ações que eu preciso fazer? Será que o meu objetivo não está coerente, ele não está condizente, eu não vou conseguir alcançar? Ou será que o mercado mudou totalmente e eu preciso pegar esse plano, deixar de lado e fazer um totalmente novo, que aconteceu para muitas empresas agora em 2020, 2021? Então, essa é a hora de colocar a agilidade e a flexibilidade em prática. É se mexer, é corrigir e agir o mais rápido possível para você mudar a direção da sua empresa, mudar a direção do seu negócio rumo ao objetivo ou ao novo objetivo. Tranquilo? E o que é legal do ciclo PDCA? É que é isso, você já começou com planejamento, fez, checou, agora você precisa agir. O que você faz? Começa tudo de novo. Recomeça o PDCA. Monta um novo planejamento, executa esse planejamento, avalia se ele está dando certo, corrige se for necessário. Até chegar um determinado momento que não vai ser mais preciso, que aquilo ali já está chegando mais próximo ainda do seu objetivo. Dentro do nosso exemplo lá, que a gente colocou de dobrar o nosso faturamento, acompanhei e eu vi que eu não estou faturando o que eu preciso. Então, será que está adiantando essa construção de quarto? O que será que eu preciso fazer para faturar mais? Talvez eu perceba que eu preciso criar uma rede social para o meu meio de hospedagem, para a minha empresa, né? Entrar no Instagram ou chamar um blogueiro. Hoje no turismo se trabalha muito com blogueiros, são grandes formadores de opinião para essa área. Então, trazer um blogueiro para o seu negócio, para ele tirar foto bonita, divulgar na internet o seu negócio, talvez isso seja uma solução, isso seja uma saída. A gente faz muito esse tipo de divulgação com o hostel. A gente sempre trabalhou com essa pegada, né, de ecoturismo, de divulgar a Amazônia,
E graças a esse trabalho, também graças à nossa agência parceira, a gente acabou se tornando um dos queridinhos aí dos blogueiros, né, que vêm para Amazonas. Então, vários blogueiros com 500 mil seguidores, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores no Instagram se hospedam no hostel, divulgam o hostel, marcam o hostel. Então, isso é uma divulgação muito boa para o seu negócio também e pode ser uma solução para ajudar a aumentar o seu faturamento. Aí você viu também que os seus passeios não estão vendendo, não está dando certo. Você botou lá, fechou uma parceria, um passeio super legal de caminhada, trilha na selva, né? Que vai ver as plantas, identifica, come a larva lá do coco, sobe no cipó, enfim, faz todas aquelas atividades, mas você está vendo que a galera não curtiu, a galera não gostou. O que você precisa fazer? Mudar o passeio. Será que talvez um passeio de barco venda mais? Seja mais interessante a pessoa ir de barco, ir de caiaque, enfim, alguma outra solução. Então, essa é uma das outras formas que você pode agir caso os seus passeios não estejam vendendo. E por último, a questão de produtos. Lembra que a gente botou dentro do planejamento, uma das ações era vender novos produtos. Então, você colocou um artesanato lá que ninguém está comprando. Mas por que ninguém está comprando? Por que será que está acontecendo? Aí você percebe que, na verdade, ele é muito grande e a pessoa não consegue colocar dentro da mala. Então precisa ser um menorzinho, que não seja tão pesado, que ela consiga botar na mala de mão, que ela consiga levar de forma mais fácil, né, para casa, né, quando é turista de fora de Manaus. Então você consegue perceber isso, fazendo a mensuração e aí agindo de forma rápida para chegar no seu objetivo. Beleza? Então essa é a última etapa do nosso ciclo PDCA. E o que a gente chega de conclusão aqui? É que você pode utilizar esse processo, seja para projetos grandes, seja para projeto pequeno. Não se prenda, é uma coisa muito grande, é uma metodologia muito grande. Ela pode acontecer em uma semana. Você planejar uma coisa, executar naquela semana, checar se ela deu certo e agir se for necessário. Ela também não precisa durar muito tempo. Então, usem o PDCA sempre no negócio de vocês. E ele leva aquela máxima de a prática leva à perfeição. Por ele ser cíclico, sempre tem um ponto de melhora, tem algum ajuste que você precisa fazer, até chegar ao ponto que aquele plano está tão refinado, que ele está tão certinho, que você está tão ali no caminho do seu objetivo, que você não precise mais agir. Então, levem isso para o dia a dia do negócio de vocês. Bom, agora eu vou entrar na próxima etapa aqui do nosso módulo de gestão empreendedora, que é o foco no cliente. O cliente, ele é a razão do seu negócio existir. Quando a gente fala de turismo, a gente fala muito de hospitalidade. A hospitalidade é um dos atos mais antigos da humanidade. Então, receber as pessoas em casa, alimentar, entreter, se despedir, são atos que são realizados há muito, muito, muito tempo. E a gente já faz isso já, né, de forma orgânica, né? A gente já faz isso com os nossos amigos, com parentes, a gente sempre recebe alguém em casa, faz aquele almoção de domingo, faz aquele churrasco domingo. Então, isso é ser hospitaleiro, você, né, preparar a sua casa, preparar a sua residência para fazer um almoço, um jantar, alguma coisa, isso é um ato hospitaleiro, isso a gente já faz. E basicamente é pegar isso do nosso dia a dia, isso que a gente já faz com tanto prazer, né, de forma tão simples, e levar isso para os clientes, levar isso para os turistas. Então, lembrem disso, que quando a gente pensa em foco no cliente, pensa que ele é um convidado que está na sua casa. Pensa que aquele amigo, aquele primo distante, que você não vê há tanto tempo, que está indo passar um final de semana na tua casa. Quando você começa a enxergar o seu cliente como um convidado, né, a forma de você tratá-lo, a forma de recebê-lo, ela se torna diferente. E quando a gente fala de Amazônia, a Amazônia, ela vive no imaginário do mundo. Todo mundo quer conhecer a Amazônia, todo mundo quer ver a selva. Então é muito fácil, né, a gente incentivar as pessoas para vir para cá. E quando a gente fala de turismo, especificamente na nossa região, a gente está falando de sonhos, de expectativas. Imagina aquela galera lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, que não teve contato nenhum com a natureza, que nunca andou num rio, que nunca andou de barco, vem aqui pela primeira vez e se depara com toda essa natureza que a gente tem. É um sonho realizado, né? É uma viagem que falam também, né, os hóspedes que a gente recebe, e a gente recebe muito esse retorno deles, que é um divisor de águas.
muda a vida das pessoas. E olha que legal a gente fazer parte desse momento, a gente fazer parte da lembrança de uma viagem que mudou a vida de uma pessoa. Então, olha que responsabilidade que a gente tem no nosso negócio, hein? Por isso que o foco no cliente é super importante. Mas, quem é o nosso cliente? Ele é manauara? Ele é brasileiro? Ele vem mais do Rio de Janeiro, vem mais de São Paulo, vem mais do Sul, do Nordeste, da Europa, Estados Unidos? Isso muda muito. Se você entende quem é o seu hóspede, entende quem é o seu cliente, se é família, se é casal, se é grupo de amigos, se viaja sozinho. No momento que você percebe isso, entende quais são as necessidades, você consegue montar o seu negócio que atenda a essas necessidades. Você consegue preparar aqueles detalhes que atendam ao seu cliente. Um exemplo simples. Eu tenho uma unidade em Presidente Figueiredo e a gente tem outra em Manaus, né? No nosso café da manhã em Manaus, a gente tinha aquele café da manhã padrão. Ovo, tapioca, fruta, bolo, pão, presunto, queijo e tinha salsicha. E a salsicha acabava. Os turistas estrangeiros adoram salsicha. Em Presidente Figueiredo, a gente, como é o mesmo hostel, né, a gente vamos manter o mesmo padrão de café da manhã. Aí a gente colocou as mesmas coisas e a salsicha. No primeiro mês, só estragou salsicha no hostel de Presidente Figueiredo. Por quê? Porque o nosso público de Presidente Figueiredo, a maioria é manauara. E a gente percebeu que o público manauara não gosta de salsicha no café da manhã. Prefere mais frutas regionais, um tucumã, uma pupunha. E quando a gente botava tucumã e pupunha no café de Manaus, sempre sobrava. Sempre quem comia no final éramos nós, quando sobrava os colaboradores. Porque não era muito... O pessoal comia mais para experimentar. Enquanto o manauara, ele quer o tucumã, ele quer a pupunha. Então, olha que legal isso. É o mesmo rosto, o mesmo preço, mesma proposta, mas os nossos públicos são diferentes. E a gente teve que se adaptar, né? Fazendo essa separação do café da manhã. Então, isso foi um grande aprendizado para a gente, na forma que a gente fez lá começou a servir esse buffet. Um outro ponto importante é na minha estrutura. Qual estrutura eu vou oferecer? Se eu recebo grupo de amigos, eu não posso ter um quarto com 2 beliches, 3 beliches, que eu consigo botar mais gente, né? Ou se eu recebo família, talvez não faça sentido mais uma cama de casal e um beliche para ficar os pais e as crianças. Ou então, se é mais casal, é uma coisa mais aconchegante, a minha proposta é mais essa, mais romântica, talvez só uma cama de casal e o quarto um pouquinho maior, uma varanda ali de frente para o rio, uma pegada mais romântica. Então, é muito importante, quando a gente fala de foco no cliente, é a gente entender de fato quem é o nosso cliente, tá? E não se preocupe que você não vai acertar de primeira. Você viu, a gente com o café da manhã, a gente demorou um tempo até compreender que a gente precisava mudar esse café da manhã. Mas a gente fez, a gente entendeu, aprendeu e corrigiu. E hoje está funcionando super bem. Tranquilo? Bom, estamos falando de foco no cliente. Eu vou mostrar para vocês agora 3 pontos que são super importantes quando a gente fala de atendimento e de encantamento do cliente, tá? Esse aqui é um treinamento compactado, vamos dizer assim, compacto, que eu dou para os meus colaboradores. E uma das grandes razões de sucesso hoje do Local Hostel é esse treinamento aqui de encantamento do cliente que a gente faz dentro de casa e a gente também leva para outros hotéis. Então, vou passar para vocês como que vocês podem fazer isso para os clientes de vocês. Primeira etapa, ele é bem simples, tá? São premissas bem simples. Então, primeira etapa são as frases mágicas, né, que a gente chama de protocolos de atendimento. Quando a gente fala de atendimento, né, de serviço, de atendimento ao público, é importante 2 coisas principais em vocês sempre fazerem. Saudar o seu hóspede, saudar o seu cliente e se apresentar. Falar o seu nome. Isso é imprescindível. Então, a pessoa chegou na sua pousada, chegou, enfim, aí no seu meio de hospedagem. Seja bem-vindo, meu nome é Matheus, eu vou ser o seu anfitrião hoje. Olha que legal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Saudá-lo é muito importante.
E qualquer ponto de contato, né? Seja por telefone, seja WhatsApp, seja Instagram, seja diretamente ali, é uma oportunidade de você encantar o seu cliente. Então, mesmo que esteja atendendo pelo WhatsApp, né? A pessoa mandou uma mensagem no seu WhatsApp, quer saber alguma informação do seu negócio. Olá, tudo bem? Muito obrigado por entrar em contato. Meu nome é Matheus, eu vou lhe atender. O que eu posso lhe ajudar? Então, sempre receber a pessoa e na hora de ir embora, a mesma coisa. Tenha um bom retorno, tenha uma boa viagem. Foi um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Então, o ato de receber e o ato de despedir, ele é super importante nesses protocolos de atendimento. E caso você receba estrangeiro, né, pode acontecer de alguém de fora, enfim, o que a gente faz lá no hostel, o que a gente fez, na verdade foi uma ideia dos próprios recepcionistas e eles fazem, eles aprenderam algumas palavras ali em vários idiomas simples, tipo bom dia em francês, ou bom dia em japonês, boa noite em japonês. Se tem um hóspede japonês, fala bom dia em japonês. É a única palavra que a gente sabe falar em japonês. Mas olha que legal para a pessoa ser saudada na língua nativa dela. Isso faz a diferença. Esses detalhes fazem a diferença e ajudam muito no encantamento do cliente. Então, essa parte de frases mágicas é muito importante sempre saudar, se apresentar, né, e se despedir do seu cliente. Beleza? Agora, eu vou falar de um tema que foi criado, na verdade, pela Disney. Não sei se você já viu algum filme, Branca de Neve, tem agora o da Marvel aí, Thor, Homem de Ferro. É a Disney que produz esses filmes e ela tem vários parques espalhados pelo mundo, né? Tem nos Estados Unidos, tem na França. E ela é um exemplo de atendimento ao cliente. Ela é um exemplo de encantamento do cliente. E ela criou essas 7 regras básicas de encantamento que todos os colaboradores da Disney, e são mais de 55 mil colaboradores em parque, hotéis, cruzeiro, resort, precisam seguir essas regras. E elas são super simples para serem aplicadas no dia a dia com qualquer contato com o cliente a fim de encantar. Então, primeira regra, manter o contato visual e sorrir sempre. Quando a gente fala de atendimento, a gente fala muito de atenção, visão periférica. Está vendo um cliente se ouvindo? Mesmo que você esteja fazendo alguma coisa aqui, mantenha o contato visual com ele, abra um sorriso para ele. Você vê que é contagiante, ele abre um sorriso de volta. Então, essa é a primeira regra. Mantenha um contato visual e sorria sempre. Segunda, cumprimente e receba a todo cliente. De novo, atendimento é atenção. Está ocupado aqui fazendo alguma coisa, né? Mesmo que você não esteja ali diretamente já em contato com o cliente, mas está vendo o que ele está passando. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é importante. Quando a gente fala de encantamento e atendimento, a gente fala de atenção. Então, sempre cumprimenta e receba a cada e todo cliente. Outra regra, terceira regra, é procure contato com o cliente, ofereça ajuda. Está vendo que ele está andando ali, fazendo alguma coisa, sei lá, está com uma mala pesada, ou está saindo do barco, está meio atrapalhado, está com um pouco de receio de sair, se antecipe à necessidade dele. Procure o contato, não se esconda, não finja que não está vendo aquela situação acontecer. Vai lá, se antecipe e ajude o cliente. Isso faz diferença no encantamento. Outro ponto, dê suporte imediato ao cliente. O cliente pediu alguma coisa, está precisando de algo, dê esse suporte imediato. Mesmo que você não consiga resolver, procure ajuda. Procure alguém que possa ajudá-lo, procure alguém que consiga resolver essa situação. Mesmo que no final das contas você foi atrás, tentou e não conseguiu resolver, só do cliente ver todo esse esforço, ver que você está indo atrás, correndo atrás, isso já valoriza para o encantamento. Então, dê sempre suporte imediato ao cliente. A outra regra, a quinta regra é: utilize uma linguagem corporal apropriada, tá? Receber o cliente de braços cruzados, né?
aqui com a cabeça aqui em cima da bancada. Não passa uma imagem acolhedora, uma imagem hospitaleira para o nosso cliente. Em algumas culturas, você apontar com o dedo é um ofensivo. Então aponte com a mão ou com os 4 dedos, né? Com a mão para trás e você aponta assim, com a mão inteira. Isso é uma linguagem corporal apropriada, tá? Evite ficar de braços cruzados, mão no bolso, tá? Isso demonstra quando você está com essa mão no bolso, braço cruzado, você está fechado para a pessoa, não passa uma imagem positiva para a pessoa que você está conversando. Então, evite esse tipo de postura sempre quando você estiver em atendimento com o cliente. Tranquilo? Sexta regra, preserve a experiência mágica do cliente. Isso aqui é sensacional. Por quê? A gente sabe que acontecem problemas, né? Problemas acontecem o tempo inteiro. Alguns problemas, a culpa é nossa, às vezes é responsabilidade ali da pousada ou da gente, sei lá, um ar-condicionado que quebrou no quarto do hóspede, ou um prato que demorou demais, o hóspede pediu e um prato que demorou demais. Ok, isso aqui é culpa minha, né? Eu me responsabilizo por isso, a gente pede desculpas do cliente, tenta dar um mimo, enfim, alguma coisa para que ele não tenha aquela experiência mágica dele prejudicada. Mas pode acontecer de ter alguma coisa que aconteça durante a experiência dele com você que não é sua responsabilidade, que você não tem nada a ver com aquilo. Como proceder? Não é minha responsabilidade? Então, tenho nada a ver com isso. Não, gente. Qual que vai ser a lembrança dele? Então, olha, eu vou trazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. A gente tem, aqui em Manaus, a gente tem uma diferença de fuso do resto do Brasil, né? E aí, acontece algumas vezes dos clientes se embolarem com o horário. E aí tem cliente que às vezes perde a hora, né? Às vezes por causa do fuso, às vezes porque sai de noite e acaba dormindo muito tarde. E perde o horário do passeio. E já aconteceu da pessoa perder o horário, descer correndo, a pessoa já foi embora, né? O guia já foi embora, que não é da nossa agência parceira, e a pessoa fica desesperada. O que a gente faz? A gente vai atrás, a gente liga para o guia, pede para voltar, vê onde é, porque qual que vai ser a lembrança dessa pessoa da viagem dela para Manaus? Do hostel? Ou que o único dia que ela ia fazer passeio, ela perdeu o passeio? Então isso é muito importante, mesmo que não seja responsabilidade de vocês, aconteça qualquer problema, preserve a experiência mágica do hóspede. Beleza? E por último, a última regra é: agradeça a todo e qualquer cliente. O que isso significa? Da gente agradecer as críticas também. Agradecer elogio é mole, né? É fácil. Muito legal, você é maravilhoso. Poxa, tranquilo. E as críticas? Olha, não gostei disso, eu acho que você precisa melhorar nisso, a minha cama estava quebrada, enfim, o café da manhã, enfim, não gostei da qualidade. O que você vai fazer com essa informação? Vai fechar a cara? Não. Muito obrigado. Vou melhorar o nosso serviço. Tem alguma coisa que eu posso fazer para remediar esse problema que você teve? Normalmente, as críticas, elas vêm carregadas de emoções, tá? Aí, nesse momento, é importante você dar um passo para trás. Eu sei que é um exercício difícil, eu já fiquei muito em recepção, eu sei que é difícil, mas é preciso a gente dar um passo para trás e tentar não absorver essas emoções. Porque às vezes ela vem com raiva, vem com angústia, vem com frustração, né, vem com estresse, mas é entender qual que é a mensagem que está naquela reclamação. E é essa mensagem que você vai atrás de resolver, e não atrás da emoção da crítica. Beleza? Então, agradeça a toda e qualquer crítica, isso é importante. Tem um exemplo bem legal que aconteceu na verdade, eu fui me hospedar em um hotel no Rio de Janeiro, quando eu fui para lá. Foi até uma rede que eu já trabalhei antes, a rede Ibis, aí fiquei num dos hotéis lá. E na hora do check-out, aí o recepcionista perguntou: olha, como é que foi a hospedagem de vocês? Tudo certo? Procedimento padrão, né? Aí eu falei: olha, foi muito legal, mas a descarga da privada ficou disparando e tal, só alguém consertar lá. O recepcionista na hora fechou a cara e falou assim: você avisou para alguém? Eu falei: não avisei para ninguém, só estou querendo compartilhar. Então não posso fazer nada. Olha isso. Eu só estava querendo avisar, porque eu já trabalhei na rede, eu sou hoteleiro, sei como é que é, e olha qual foi a postura dele. Ao invés de agradecer: olha, obrigado, a gente vai mudar para o próximo cliente, né? Muito obrigado por nos informar. Olha a diferença de comportamento aí, né? Então, por isso que é muito importante essa última regra
de agradeça a todo e qualquer cliente. Beleza? Agora eu vou falar de um conceito que é muito legal, que também foi criado pela Disney, que é o momento uau. Quando a gente assiste aqueles filmes super grandes da Disney, da Marvel, a gente sempre fala, uau, que cena é essa? Uau, que história é essa? E a Disney foi a grande criadora desse conceito de momento uau. Como que a gente proporciona isso para os nossos clientes? Como que a gente faz antes dele ir embora, eles falam assim, uau, que experiência maravilhosa, uau, que atendimento maravilhoso. É muito simples. Eu sei que a gente fala de Disney, a gente fala de uma empresa gigantesca, parece que precisa ter um monte de tecnologia, mas eu vou falar para vocês alguns conceitos que mostram que eles são super simples e alguns exemplos também que a gente faz dentro do Local Hostel e você pode fazer também aí no seu dia a dia. Primeiro ponto do momento uau. O cliente ele não está esperando, né? Ele é pego de surpresa. Então, esse é a primeira premissa do momento uau. Ele nunca está esperando que aquilo ali vai acontecer. Ele não tem expectativa nenhuma sobre aquilo. Você precisa ter, nesse momento, atenção aos detalhes. Perceber quem é o seu cliente. Às vezes é uma frase que ele fala. Às vezes é alguma coisa que ele solta que você fala, poxa, legal. Sei lá, um exemplo, um cliente seu fala que ele tem um sonho de ver como é que é um cupuaçu. Ele veio para ver como é que é um cupuaçu que ele nunca viu na vida. Cara, se tem um pé de cupuaçu perto da sua casa, já traz e já mostra para ele. Ele não está esperando que aquilo ali vai acontecer, mas você já mostra, já cria essa experiência para ele, já cria esse momento uau para ele, porque você prestou atenção no detalhe, você prestou atenção no que ele está dizendo. E quando a gente fala de prestar atenção, a gente fala de um conceito super importante chamado escuta ativa. O que é isso, escuta ativa? É você estar atento ao que você está escutando. Não é simplesmente esperar o seu cliente terminar de falar e já trazer a resposta porque você já sabe o que você vai falar. É de fato perceber o que ele está querendo passar para você. É de fato entender o que ele está dizendo, o que está por trás do que ele está dizendo ali. Então, escuta ativa e atenção aos detalhes é muito importante. Não precisa ser nada extraordinário, não precisa fazer nada de extraordinário para criar um momento uau. E aí, quando eu digo isso, eu vou trazer um exemplo que a minha sócia fez para mim quando eu viajei com a minha família. Eu estava fora de Manaus e ela ficou com a chave lá de casa para dar comida para os gatinhos lá de casa e tal. Então ela ficou com a chave lá de casa. E o que ela fez? Ela pediu para o meu irmão, estava comigo, tirar a foto minha e da minha esposa e mandar para ela por WhatsApp. Quando a gente chegou em casa, na nossa cama, tinha um quadro assim, né, com fotos nossas da viagem. Aquilo ali foi sabe, quando deu um bug assim, eu não entendi nada. Eu falei, o que é isso? Como assim? Como é que isso está aqui? Olha que demais. E não foi nada extraordinário. Ela só imprimiu umas fotos, colocou no quadro e deixou em cima da nossa cama. E que super momento uau que ela proporcionou. Ela prestou atenção aos detalhes. A minha família, eu não vejo a minha família sempre, então ela sabe que eu tenho esse carinho quando eu estou junto com eles. Ela sabe que eu queria guardar uma recordação dessa viagem. E eu chego em casa, depois dessa viagem cansado, tem essa lembrança, tem essa recordação da viagem que nem eu fui eu que planejei. Ou seja, eu não estava esperando, ela estava atenta aos detalhes, que ela sabe que eu estava com a minha família, sabe toda essa parte emocional que eu tenho e não precisou ser nada extraordinário. Então, como é que a gente pode fazer isso dentro do nosso dia a dia? Tá? Outro ponto é a conexão emocional. A gente criar uma conexão de fato com o cliente, entender de fato o que ele está precisando, quais são os sentimentos dele, quais são as emoções dele. Né? Uma família que está vindo aqui realizar um sonho de conhecer a Amazônia. Olha quanta coisa boa, quanta coisa importante ali que a gente consegue proporcionar dentro da conexão emocional. Tem um outro exemplo muito legal de um hotel, de uma rede nacional que tem no Brasil inteiro, uma super rede de hotéis, e eles recebem muitos hóspedes a trabalho, né? E aí recebem muitos hóspedes estrangeiros. Ela teve um hóspede japonês que ficou nessa rede, num dos hotéis, e ele ficou 2 meses lá, hospedado, tá? A trabalho. E no último dia, o que a camareira fez? Ela pegou, escreveu num papel, pegou um papel e uma caneta, foi no Google Translator, que tem hoje dentro do Google Translator, você consegue fazer a tradução em tempo real de qualquer língua,
Aí o que ela fez? Foi no Google Translator, escreveu uma carta em português ali, pelo celular. Muito obrigado por ter ficado com a gente, volte, espero que você chegue em segurança em casa, que você volte para sua família, que dê tudo certo, esperamos que você volte em uma outra oportunidade com eles e tal. Escreveu tudo em português, clicou lá para traduzir em japonês, aí ficou aqueles símbolos todos estranhos, né? Que a gente não entende nada. O que ela fez? Pegou do celular, copiou no papel e transcreveu aquela carta ali em japonês e entregou no último dia para o hóspede. Como é que foi? Como é que esse hóspede se sentiu? Ele, no último dia, depois de 2 meses, ele recebeu da camareira, que provavelmente não falava japonês, uma carta a escrita à mão na língua nativa dele. Olha que legal isso, olha que conexão emocional forte. E quem eu vi contando essa história foi a fundadora dessa rede gigantesca de hotéis. Então olha o quanto que isso foi importante. E não foi nada extraordinário, né? Um celular, uma caneta, um papel, ela conseguiu proporcionar esse super momento uau. Então, são essas premissas básicas quando a gente fala de momento uau. Mas vamos falar de alguns exemplos também. Já trouxe alguns, mas eu vou trazer mais alguns exemplos que a gente já fez dentro de casa também, dentro do Localhost. Agora, durante a pandemia, quando a gente reabriu num modelo um pouco mais simples, né? Com os nossos serviços limitados. Então, a gente não tinha mais recepção 24 horas, a gente estava com o café da manhã suspenso, enfim, era a única forma da gente voltar a funcionar nesse momento. Então, o que a gente podia fazer para continuar criando um momento uau para o nosso cliente? O que a gente teve a ideia? A gente pegou, para todo hóspede que chega hoje no Localhost, a gente escreve uma carta à mão, num cartão postal, e coloca um mini chocolate na cal, que eu falei no exemplo anterior, que a gente viu que os nossos hóspedes gostam muito. Então, todo hóspede, quando chega, tem no travesseiro dele uma carta escrita à mão, desejando boas-vindas, agradecendo por ele estar vindo para a Amazônia, falando que foi um momento muito difícil para a gente, mas que a gente está feliz de recebê-lo aqui, e um chocolatezinho para já adoçar a viagem dele. Quantidade de pessoas que posta isso nas redes sociais, já amo o lugar, eu amo o Localhost, eu adoro esse lugar, muito bem recebido na Amazônia, que experiência maravilhosa, nem cheguei e já está sendo assim, é enorme. Olha que coisa simples, um cartão postal escrito à mão e um mini chocolate na cal. Não precisa mais de tecnologia. Então, como que você pode fazer isso dentro do seu negócio também? Um outro exemplo é uma hóspede que estava na unidade de Manaus. Eu que fiz a saída dela desse dia, e ela foi dormir em Presidente Figueiredo. E ela saiu na correria, ela estava um pouco, acho que atrasada para o passeio. Aí ela saiu, eu fiz a saída dela rápido, tal, tem uma boa viagem, ela ia para Figueiredo. Quando eu fui olhar no sistema, eu vi que era aniversário dela. Eu falei, caraca, passou batido. Normalmente, quando é aniversário, a gente dá um café da manhã de cortesia, dá algum mimo. A pessoa está comemorando o aniversário dela com a gente, é uma honra muito grande. Então a gente faz alguma coisa. E aí passou batida. Aí eu liguei na hora para o Rocha de Figueiredo. Falei, gente, olha, aconteceu isso, uma cliente saiu daqui. Eu não consegui falar feliz aniversário para ela, não consegui dar nenhum mimo, façam alguma coisa aí para surpreendê-la, para causar um momento uau para ela. Legal, o que é que eles fizeram? Fizeram um bolinho à mão, num prato para ela, prepararam uma caipirinha, que ela chegava no final do dia, uma caipirinha, um bolo, e quando ela chegou, eles já sabiam, porque a gente tem um registro fotográfico dos hóspedes, já sabiam que era na hora que ela chegou no hostel, todo mundo começou a cantar parabéns para ela. Ela falou que foi um dos melhores aniversários dela, que ela não esperava de forma alguma ser recebida daquela forma. Então olha que legal, um bolinho, uma caipirinha, um cantar de parabéns já fez toda a diferença. Então esses são alguns exemplos que a gente fez dentro de casa, que são super simples, baratos e que você pode encantar o seu cliente. E aí, dentro do seu negócio, dentro do seu meio de hospedagem, o que você pode fazer?